Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Irmãos, para quem não conhece, acho que todos devem conhecer o pastor Ney. Ele serviu aqui como pastor durante quantos anos? 18, 20? 19. Quase 20 anos na Assembleia de Deus aqui em Três Coroas. E faz uns 5, eu acho, que a gente se conheceu um pouco melhor e começou a andar um pouco mais perto. E foi muito interessante como Deus ele fez algo de unir os corações. Foi bem algo do Espírito mesmo, né? Teve momentos de a gente poder orar um pelo outro, poder estar ouvindo um ao outro. Foi tão especial aqueles dias que a gente teve junto, né? E é uma alegria para nós, Ney, te receber aqui e reconhecer o teu ministério também, né? Tudo que o Senhor tem depositado na tua vida durante todos esses anos, tanto lá na missão como pastor também. Então, eu creio que o Senhor tem muito mais ainda para fazer através de ti. Então, nós queremos orar contigo também para nesse tempo a gente poder estar recebendo a palavra que o Senhor tem nos trazido. E também, né, o pastor Ney que trouxe as Bíblias desse projeto que a gente já conversou nas últimas 2 semanas. Então, se todos já receberam, se alguém não recebeu, é só depois levantar a mão aí, a gente tem a Bíblia ainda, tá? E já pode começar a usar ela aí. Eu não escutei um amém. Ah, que bom. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida do pastor Ney. Obrigado por tudo que tu tem depositado na vida dele nesses dias. Obrigado também pela Mara que pode estar aqui conosco, Senhor. Obrigado porque tu tem cuidado deles, tem sustentado eles, tem levantado eles de acordo com a tua vontade, tem colocado eles onde tu quer que eles estejam nesse tempo, Senhor. E obrigado porque tu tem continuado a abençoar vidas através da vida dele. Assim como estamos sendo abençoados nessa noite. E oramos para que a tua palavra que foi depositada no seu coração nessa noite, ela seja derramada aqui como uma verdadeira unção, para encher os nossos corações com a tua palavra, Senhor. E também oramos para que cada coração aqui esteja preparado e uma boa terra para receber essa palavra que vem do céu. Senhor, nós nos colocamos como verdadeiros discípulos teus aqui para ouvir a tua voz nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Abel, e é um prazer estar com vocês. E é interessante que, como o pastor Abel falou, nós fomos um grupo de pastores que conseguimos nos reunir e nos apoiar como pessoas, não é? Conseguimos ministrar um na vida do outro e caminhar junto em um momento difícil. E graças a Deus a gente permanece. E o Senhor tem nos abençoado e a gente tem essa alegria de poder estar com vocês essa noite. E só uma menção rápida sobre essa Bíblia. Essa Bíblia, na verdade, fazem mais de 20 anos que o pastor Jimmy Swaggart teve uma direção de Deus. Se trabalhou 5 anos para a produção dessa Bíblia, porque ela não é somente uma Bíblia, não é somente uma tradução, ela também é exposta. O que quer dizer isso? Tem interpretação dela, não é? Um esclarecimento. Então, teve muitas pessoas que trabalharam 5 anos para a produção dessa Bíblia. Depois, ela foi traduzida em diversas línguas, entre elas o português. E depois ela teve que ser impressa. Então, essa Bíblia que vocês têm na mão, ela foi impressa no final da pandemia, na Bielorrússia. Naquele tempo, era um dos únicos lugares que tinha capacidade gráfica e de papel. Escasseou o papel durante a pandemia. Mas na Bielorrússia tinha, então foi produzida na Bielorrússia. Agora vocês imaginem essa Bíblia sendo produzida lá, vindo por containers, navios, aquela coisa toda, não é? Chegou no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro chegou até nossa cidade de Taquara. 10.000 Bíblias doadas pelo Ministério de Jimmy Swaggart. E o custo que nós pagamos por essa Bíblia é só uma foto e um videozinho, para a gente prestar conta que vocês receberam essa Bíblia. E eu fico assim muito emocionado porque irmãos pagaram essa Bíblia. E imagina o trajeto todo dessa Bíblia até chegar nas nossas mãos. E uma Bíblia de muito boa qualidade. E a única coisa que a gente pode fazer também, além dessa foto para nós enviar para o Ministério de Jimmy Swaggart, possivelmente lá por agosto vai ser publicado nas redes sociais do Ministério, é ler, não é? Estudar.
folhear essa Bíblia. Ela vale a pena ser lida e creio que vai ser de muita bênção para nós. Então, quando nós recebemos, através de uma mediação que tivemos, junto com o representante do pastor Jimmy Swaggart, aqui, um representante de 29 nações, nós hospedamos ele em casa, e quando nós começamos a fazer o planejamento para a distribuição dessas Bíblias, eu disse assim para a nossa organização que nós temos, eles me pediram para que eu gerenciasse essa parte, eu disse assim, olha, em Três Coroas, nós temos muitos irmãos, então nós vamos levar em outros locais, mas Três Coroas, eu tenho vários pontos que nós temos irmãos lá que nós precisamos. Então vocês já estão do planejamento, desde que chegaram essas Bíblias, vocês já estavam incluídos. Nós estávamos esperando só a época certa para trazer para vocês. E eu fico muito contente que vocês, então, foram alcançados, não é? Gratuitamente por isso, não é? É uma coisa impressionante. Vocês imaginem o custo de tudo isso. E a gente louva a Deus porque tem irmãos que ofertam para isso, né? Que tem o zelo para isso. E Deus, então, possa abençoar também esse ministério do pastor Jimmy Swaggart. Eu tenho uma mensagem, e eu vou chamar assim, quase pode ser um espaguete, tá? Quando precisar cortar, a gente corta. Então, eu vou dar um conceito geral, e depois a gente vai ter vários exemplos da Bíblia aqui para nós se guiar. Vai ser um guia. Mas o que vai nortear essa mensagem que Deus tem me falado profundamente, balanço. Chega no momento da nossa vida que a gente tem que parar e perceber quem somos, aonde estamos, para onde vamos. A gente tem que fazer um balanço da vida. Digo eu, com 62 anos. Essa semana eu estava ministrando nós temos um seminário, não é, na nossa igreja em Taquara, e eu sou um dos professores. E eu queria dar um exemplo, não é? Mas depois eu me dei conta e perguntei assim, só um pouquinho, vamos fazer uma coisa assim, tem alguém com mais de 60 anos naquele curso, né? E eu me dei conta que só eu e a minha esposa. Aí eu ia ter que dar uma explicação muito grande para dar o exemplo que eu ia dar. Eu disse, não, melhor eu dou outro exemplo, não é? A gente chega num momento da vida que a gente se dá conta, né? E como é que eu me dei conta disso? Simples. Durante a pandemia, houve aquele detalhe ali que podia, né? Tinha uma hora designada para ir na lotérica ali, para pagar conta das 9 às 10, a terceira idade, né? E eu estava numa fila e deu uma confusão naquela fila, porque tinha muita gente jovem assim naquela fila, e de repente alguém reclamou, né? Alguém reclamou e disse assim, mas que bagunça isso aqui, tem, né? Era para a terceira idade, olha, tem gente jovem aqui. E eu estava tranquilo, né? Lá mais para a metade. Aí veio um rapaz organizar a fila. Quando ele veio organizar a fila, ele olhou para mim, o senhor vai lá no primeiro lugar. Ó. Eu pensei em reclamar, mas eu disse assim, melhor que eu vou ser o primeiro a pagar a conta, né? Mas aí a gente começa a se dar conta assim, olha, acho que passou um pouco tempo, né? 2 Coríntios, capítulo 13 e verso 5. Paulo, ele tem uma maneira de falar sobre isso, e eu gostaria de ver com vocês assim. (13) e verso 5. O Paulo, ele diz uma coisa aqui aos Coríntios, na segunda carta. Ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis da fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. O Paulo, quando vai falar aos Coríntios, ele diz uma coisa, a gente tem que fazer um balanço, tem que se examinar. Em quem nós estamos? Houve uma época, como a gente tem um tempo já de caminhada, houve uma época assim, de bastante desequilíbrio, e aí eu destaco um livro lá, Rebecca Brown. Alguém leu o livro, né?
houve uma época assim que parece que se deu uma ênfase tão grande às obras satânicas, em que parece ser que Deus, através de Jesus e da obra do Calvário, vencia essa batalha no último minuto do segundo tempo. E a gente vibrava um gol. Mas não é nada disso. Foi uma época lá que a gente tinha um balanço lá meio estranho espiritualmente. É infinitamente maior o poder do nosso Deus. E quem está em batalha somos nós. O nosso Deus já é vitorioso, já ganhou. Ele está sobre tudo. E esse assunto, então, nesse balanço, é nós que guerreamos. Mas Deus está conosco. Conosco está o Senhor, poderoso em batalha. Então, algumas coisas eu acho interessante. E às vezes a gente tem que parar e pensar assim, não, só um pouquinho. Eu estou passando por essa situação, mas eu estou em Cristo. Eu sou igreja. Deus está comigo. Chega um momento na nossa vida que a gente tem que fazer um balanço, então. Eu quero só mostrar aqui para vocês, como eu disse que vai ser o fio condutor. Em 1 Coríntios 11, 28 também, o Paulo vai falar algo semelhante, não é? Que é sobre a ceia. O que o Paulo fala sobre a ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. E depois ele dá algumas conclusões lá depois. Mas o interessante é que ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, isso é uma tarefa hoje, nesse fio condutor que eu estou dizendo para vocês. Nossa, cada um de nós tem que se examinar a si mesmo. E por que a gente faz balanço na vida? Em primeiro lugar, para conhecer a realidade. Não é? Essas pessoas que trabalham com contabilidade, com administração, por que se faz balanço? A gente tem que conhecer o que é real. Então, a nossa realidade, não é? Como é que está a nossa realidade? A gente tem que conhecer. Uma segunda coisa, por que eu tenho que conhecer? Porque eu posso projetar o futuro a partir do que eu sei hoje, do que eu tenho hoje. A terceira coisa que eu achei interessante assim, é que nesse balanço a gente pode necessitar corrigir alguma coisa. A gente pode, não é? Reorganizar alguma coisa. Então o balanço é muito interessante para a gente conhecer a realidade, projetar o futuro, corrigir erros, para a gente poder seguindo, né? E alguns balanços, né, também servem para estabelecer prioridades. Talvez a gente está fazendo tantas coisas, agindo em tantos lugares, que a gente, como Marta e Maria, lembra daquela história de Jesus? Quer dizer que servir não é tão importante como estar ali adorando? Não. É só que a gente tem que entender quais são as prioridades. Jesus disse assim, olha, Marta, na verdade eu quero um relacionamento contigo, mais próximo. Não só que tu trabalhe, não só que tu sirva, mas que tu também tenha uma comunhão comigo. Então, o que Jesus estava ensinando para Marta, tem prioridades, coisa mais importante. Então, o balanço serve para isso também. E também, um balanço serve para nós melhorar o que já está bom. A gente fez um balanço, estamos bem? Podemos crescer. Podemos, então, melhorar o nosso desempenho, melhorar o nosso crescimento. Isso é só para nós termos umas ideias dessas histórias que eu vou começar a mostrar para vocês. Então, para que um balanço? Para amadurecer. É muito importante, irmãos, a vida com Deus e a vida cristã, ela é de crescimento. A gente estabelece a vida cristã e na vida cristã a gente estabelece até chegar a uma estatura. Então a gente vai sempre crescendo. E a notícia não tão boa, talvez, para isso, é que normalmente o crescimento vem de crises, de tribulações, de problemas. Então, quando alguém diz assim, pare de sofrer, é um problema. O te acomodar, o ficar bem, o ficar resguardado, é possível que tu permaneça no mesmo lugar, nesse balanço. É possível que tu não avance. Mas se por aí existe vamos dizer assim, uma situação de crise, pode ser um bom momento para ti sair daquele lugar de conforto, né, e crescer. Então, estabelecido isso, conhecer a realidade, também projetar o futuro, corrigir coisas do passado, estabelecer melhores prioridades, nos vão dar um bom crescimento.
E eu quero dar alguns exemplos para vocês, porque disso vai do nosso relacionamento com Deus. Jeremias. Primeiro, não dá tempo de nós ler todo o texto, mas eu vou citar para vocês se alguém quer copiar. Jeremias 8, verso 20 e 22. O que aconteceu com Jeremias? Jeremias, vocês pensem no ministério. Às vezes a gente quer que Deus me revele a tua vontade, me mostra. Às vezes é meio complicado entender muito e que Deus revele muito para nós. Vocês imaginem que Deus chama Jeremias e diz assim: Jeremias, tu vai pregar, vou te usar, mas ninguém vai se converter. Para uma época como hoje, vocês imaginem, Deus está dizendo para Jeremias: tu não vai ter êxito no teu trabalho, tu não vai ter sucesso, tu não vai aparecer na mídia. Então é isso mais ou menos que Deus disse para Jeremias: Jeremias, tu vai pregar, mas essa casa é rebelde e não vai aceitar a tua pregação. Vão te humilhar, vão te perseguir, ninguém vai se converter. Vocês imaginem que coisa séria, né? Mas quando Jeremias, ali no capítulo 8, ele tomou um balanço muito interessante. O povo de Jerusalém preferiu... tá ali, ó. Que bom, se a ajuda dos universitários aí eu consigo melhorar. Isso que eu vou estar falando. O que Jeremias viu? O povo falando um balanço. Pode voltar ali no verso 20. Olha só o verso 20. Passou a época da colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Quem disse isso? O povo de Jerusalém, que tinha acreditado nos profetas falsos, que disseram: vocês vão ter vitória, nós vamos ser livres de todas essas perseguições, vamos prosperar. E olha, irmãos, nós tivemos um evangelho muito, como que eu vou dizer assim, muito fraco sendo pregado em alguns tempos aqui, de prosperidade, de só vitória, dessas coisas. Isso foi uma coisa que contaminou nossa igreja. Quando eu digo a nossa igreja, nós como igreja. E aqui está pessoas que profetizavam dizendo assim: não, vai dar vitória. E aí chegou depois de 2 anos. Assim como Jeremias tinha pregado, tinha profetizado, se concretizou. Passou 2 anos eles no cerco e eles ainda não estavam salvos. Passou a colheita e acabou o verão. Nós não estamos salvos. Verso 21 ali. Olha só que verso. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. E verso 22, olha que pergunta ele faz. Será que não há bálsamo em Gileade? Foram atrás de promessas falsas nesse balanço. Chegou no final de 2 anos, ninguém se salvou. Terminou a colheita, ia começar um tempo muito sério de fome. E aí o Jeremias pergunta: será que não tinha um remédio? Será que não tinha uma solução? Será que não há médico? Então por que a filha... Então por que será que não há sinal de cura para a filha do meu povo? O que eu vejo nesse balanço? Que Jeremias escuta e Jeremias agora ele percebe, ele diz assim: olha, como eu preguei isso, como eu adverti. E parece que eu posso ver lá o profeta dizendo: eu choro, porque eu sei que tem remédio, eu sei que tem solução, tem cura para essa ferida, tem solução para isso. Então nesse balanço Jeremias está vendo assim: olha, o povo entendeu que o balanço era negativo e que eles não estão salvos, mas eu tinha uma palavra, tem médico, tem palavra. Meu irmão e minha irmã, como é importante isso, a gente parar algumas vezes e dizer assim: olha, o que eu estou fazendo? Será que está findando a colheita? Está findando o verão? Será que não ainda tem solução? E a palavra que Deus usou de Jeremias: tem médico, sim. O nosso Deus é poderoso. Creia na palavra do Senhor. Ouva, como que se diz assim? Escute os seus profetas, escute os homens que Deus tem enviado. Por mais que muitas vezes as mensagens não são do nosso agrado, mas elas são para curar. Tem cura, tem possibilidade. O segundo exemplo aqui, olha só, Abacuque 2, verso 1 a 3. Abacuque está numa época
que ele está pensando, vivendo injustiça, corrupção política, social, econômica, e de repente ele vê que alguns injustos estão prosperando e a coisa não está legal, e ele, como justo, ele está ali sofrendo e diz assim, puxa vida, eu faço tudo certinho e só me dou mal. Então no balanço do Abacuque ele diz assim, puxa vida, que é isso, né? Mas eu achei interessante que ele fala assim no verso 1, 2 e verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque fez um balanço, viu essa injustiça, fez uma reclamação e fez uma pergunta para Deus. Se a gente faz perguntas para Deus, Ele vai responder. E o que Abacuque fez? Fez a pergunta e disse assim, mas agora eu vou para o meu posto e eu vou esperar. Ele vai mandar a resposta. Eu sei que ele vai me mandar a resposta. Então, nesse balanço, verso 2. Então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Eu achei mais interessante porque Abacuque viu aquela situação e ele pediu uma orientação para Deus, e quando Deus vai dar a orientação, está lá no verso 3, ele diz assim, olha, não só para ti, Abacuque, mas isso eu quero que todos saibam. Eu quero que todos saibam, olha só, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus mandou ele publicar isso. Ficasse bem claro que as pessoas têm uma versão que diz, se as pessoas passar correndo, elas possam ler. É como um outdoor hoje. Piscante, né? As pessoas iam passar e iam se dar conta, olha. Então o que Deus disse para Abacuque? Vai ter um tempinho, mas ela vai se cumprir. Ela vai acontecer. E o que eu vou te revelar não é só para ti, é para toda a nação. Ali no verso, nós não vamos ler tudo, mas no verso, capítulo 3 e verso 17. Eu achei tão interessante porque nesse balanço que ele recebe de Deus a orientação, que ele recebe uma devolução de Deus, uma resposta, no 3 e 17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, pode ir seguindo ali, nem bois nos estábulos, o 18, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei do Deus da minha salvação. O que Abacuque nos ensina neste balanço? Ele nos ensina assim, olha, Deus falou que vai levar um tempo, mas eu posso começar a me alegrar agora. Eu confio no Senhor, Ele vai cumprir a sua palavra. Meu irmão e minha irmã, pode ser que não seja hoje, mas vai acontecer. O Senhor não vai falhar. O Senhor respondeu e não foi só para mim, foi para todos. Eu vou cumprir a minha palavra. Então o que Abacuque nos ensina? Mesmo que eu não estou vendo nada, está tudo falhando, ainda não vejo nada, mas eu vou começar a me alegrar. Então nós somos pessoas um pouco diferentes. E como cristãos, mesmo no meio da luta, a gente consegue se alegrar. E as pessoas dizem, tu está louco? Não temos nada? Não. Mas eu conheço o meu Deus. Eu tenho um relacionamento com Ele. Ele me falou que Ele vai cumprir a sua palavra. Ele falou que vai acontecer. Então eu vou começar a me alegrar desde agora. O último verso, verso 19. Ele está dizendo assim no verso 19... Pode mudar ali? O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz o meu pé como de servo. Faz-me andar nos lugares altos. E o que o Abacuque diz assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar por baixo. Eu não vou ficar humilhado. O Senhor me levanta. Eu comecei a me alegrar no Senhor, mesmo não vendo nada. Mas eu confio na palavra dEle. E Ele mandou eu publicar. Ele vai cumprir. O nosso Deus zela para cumprir a sua palavra. No balanço de Abacuque, ele vai dizer assim, olha, eu vi uma necessidade, e Deus me disse que vai levar um tempo, mas que Ele vai cumprir a sua palavra. Por isso, mesmo que não tenha nenhuma provisão, eu vou começar a me alegrar. Porque eu confio na palavra de Deus, eu confio no meu Deus. Você sabe que às vezes são coisas assim, interessantes, não é?
O Abacuque, ele nos ensina uma coisa assim muito interessante ainda que ele falava de um futuro, ainda que demore um pouquinho, não vai tardar, ele vai se cumprir. Então, essa situação que nós temos assim de confiar no Senhor. Sabe como se chama essa palavra? Esperança. Nós somos um povo de esperança. Nós esperamos em Deus. Só que essa esperança, ela não é passiva. Eu vou me sentar que o Senhor vai encher o meu celeiro. Não. É crise, mas igual eu vou semear. Eu vou lavrar a terra. Eu vou trabalhar. Eu vou sair de casa e vou buscar o pão meu de cada dia, porque o Senhor vai dar abastecimento, o Senhor vai dar vitória. A minha empresa vai funcionar, a minha igreja vai funcionar, a minha família vai funcionar, porque o Senhor vai dar provisão. Por isso eu me alegro, eu espero um futuro melhor. Eu espero melhorar a minha vida. Então, nesse balanço de Abacuque, ele, convencido por Deus, ele diz assim, eu tenho esperança no futuro. Por mais que eu não estou vendo nada, eu tenho esperança. Outra questão aqui, Jó capítulo 1 e verso 20. Isso, eu quase não posso falar de Jó sem me emocionar, porque é tremendo o que aconteceu. Nós só vamos ler esses 3 versos de Jó, e eu vou mencionar alguns outros aqui. Mas o balanço do Jó. Quando chega nesse capítulo 1, que muita coisa aconteceu num capítulo só, não é? Jó capítulo 1 e verso 20. Vocês pensam assim num homem que perdeu quase tudo. Não foi só bens, ele perdeu filhos. Então a perda do Jó foi grande. Eu já vi e já ajudei pessoas que perderam um filho. E é muito triste. É terrível. Se a gente vai fazer uma prova de ver o que é mais estressante, o que é mais angustiante, olha, a perda de um familiar é muito angustiante. Mas a perda de um filho é um estresse muito grande. Então, agora vocês pensam que já perdeu todos os filhos em uma ocasião. Então é demais. Agora pensa nesse homem que perdeu tudo, só veio quem se salvou para dar a mensagem da derrota, a mensagem, então, do balanço dele. Bom, eu perdi materiais, eu perdi bois, eu perdi fazendas. E de repente chega um dos relatórios do balanço dele e diz assim, todos os filhos, só eu escapei. Que sou um servo para te dar notícia. Então vocês pensem que balanço. Aí ele diz assim, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Eu fico assim, imaginando assim, puxa vida, né? Vê como Deus conhece a nossa vida. Jó não sabia de nada do que hoje nós sabemos porque nós lemos a Bíblia, mas tá Satanás dando uma passeadinha lá e Deus, de onde tu vem? Eu venho vindo de dar uma rodeada na terra, de passear por ela. Daí Deus é que propõe. Tu viu meu servo Jó? Como ele é justo? Às vezes nas nossas vidas acontecem algumas coisas assim que eu fico pensando, Senhor, não cutuca, Senhor. A gente está tão bem, por que vai? Não mexe com isso, né? Mas às vezes Deus permite que algumas coisas assim, uma cutucada, né? Lá estava o Jó tranquilo, vocês pensam, cheio de filhos, cheio de bens, se alegrando, ajudando, fazendo tudo, uma vida, pensa assim, né? Coisa de filme, assim, um cara tá bem, tudo certinho. Aí Deus diz assim, Satanás, você viu meu servo Jó? Homem justo, se desvia do mal. Aí Satanás, tu dá tudo para ele. Tira as coisinhas dele para ver se ele não vai blasfemar, não vai te né? Falar mal de ti. Que coisa. Aí Deus disse assim, tudo bem, pode tirar. Só não toca na vida dele. Aí vocês veem ele fazer isso. Parece que eu posso perceber assim, eu fico só imaginando o céu lá. Deus apostou no cara certo. Ele fez essa proposta para Satanás, disse assim, olha, esse meu cavalo é bom, eu aposto tudo nele.
Meu irmão e minha irmã, Deus ele tem a mesma atitude para conosco. Ele diz assim, ó, eu olho para ele e vejo a vida dele, vejo a vida dela. É gente boa. E parece que quando Jó dá essa resposta, eu parece que vejo o céu se comover. E Deus dizendo assim, ó, eu conheço Jó. Eu conheço ele. Eu sei que ele me ama. Meu irmão, se tu entendesse isso, essa profundidade do olhar de Deus, do conhecimento de Deus, de ver o teu coração, minha irmã, e dizer assim, olha, eu sei que é assim. Pode, o verso 21, vamos dar uma olhadinha ali. Então ele adora a Deus. Só que uma coisa a gente pode dizer assim, não, ele adorou, então não sei, né? Mas ele falou. Foi registrado a palavra do Jó. Olha o que o Jó disse. Olha o balanço do Jó aqui. Saí nu do ventre da minha mãe. Nu eu vou partir. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não tem dúvida. Foi registrado as palavras de Jó. Eu tive muito, hoje não tenho nada. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 22, olha só. O que está escrito no 22? Em tudo isso, Jó não pecou, não culpou a Deus de coisa alguma. Chega nessa parte assim que a gente fica numa tentação de ver de quem é a culpa. E, lamentavelmente, o Jó foi amparado por alguns amigos que tinham essa ideia. E até hoje tem alguns amigos de Jó aí que têm essas ideias assim, né? Vê um irmão, vê uma irmã passando por luta, dificuldade, daí fica tentando entender o porquê aconteceu. Olha, tem coisa que não tem explicação. Não tem explicação e lá na eternidade, Deus um dia, ele, se for necessário e se for para o nosso crescimento, ele vai revelar. Mas uma coisa é certa, a gente pode tentar entender de quem é a culpa. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Porque essa lista ela pode ser muito grande. E essa lista pode terminar em duas pessoas. E quando chega nessas duas pessoas, ela é muito perigosa. Quando a culpa cai, e eu entendo que é sobre mim, é eu. Eu tive um colega no seminário, foi colega da Mara e foi meu colega também. E pensa numa pessoa dinâmica, um rapaz que veio de Santa Maria. Pensa num camarada que tinha uma unção para pregar, e naquele tempo se destacou muito o ministério dos evangelistas, pregação, evangelismo, cura divina, aquela coisa. Então ele era uma pessoa exitosa nesse campo. Se formou, casou com uma filha de um pastor e estava já no ministério, ele era convidado para dar palestras, né? Ele tinha já formado um ministério e um trabalho muito legal, né? A esposa engravidou, só que ele era uma pessoa que veio do mundo, ele era viciado, se converteu, mas tem coisas assim que às vezes as pessoas, não é? Aquele caráter, aquela coisa assim. Um dia, na volta de um dos cultos de uma campanha, ele se irritou com a esposa e empurrou ela. E ela caiu, sentada. Nessa caída, ela abortou. E ela perdeu o filho. O primeiro filho deles. Pensa numa tristeza de encontrar esse cara. Porque esse cara nunca se perdoou. Saiu de casa, o sogro, a sogra, a esposa, a igreja, todos ampararam ele, buscaram, não é? Perdoaram ele, queriam ajudar ele, mas ele não se perdoava. E qual era a palavra que ele repetia? E eu encontrei com ele, ele me disse: matei meu filho. E ele disse assim: eu mereço sofrer. Então a culpa, não é? Era sobre ele. Mas sabe qual é a culpa pior ainda? A mais perigosa ainda que pode acontecer, né? E daí tentar ver quem é que tem a culpa? De Deus. Satanás às vezes dá um enredo na nossa vida, vamos dizer que coloca nós numa situação em que a gente começa a pensar assim: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não tem um plano na minha vida, Deus não olha para mim, não é? A gente começa lá assim, não é? Que pensando assim: olha,
Deus está permitindo, que Deus é esse. Uma vez alguém me peitou assim, né, como pastor, que Deus é esse que fala e não cumpre a sua palavra. Eu disse, olha, eu não conheço esse Deus que fala e não cumpre a sua palavra. Mas ela estava baseada em que ela escutou alguém profetizar algo que não era verdadeiro. Era não vou dizer nem que era satânico que a pessoa profetizou. Era uma inclinação humana. Era um desejo da pessoa de ajudar alguém que era conhecido. Então, pronunciou uma palavra muito legal, só que não verdadeira. E ela veio me peitar e disse assim, não, se foi Deus que falou, pode falar com ele. Eu não preciso nem defender esse Deus. Eu não preciso nem pleitear contigo esse caso, porque Deus é Deus, ele tem capacidade para se defender, ele vai te esclarecer. Mas o problema dela é que ela foi atrás, como Jeremias falou do povo, de uma promessa falsa. Não era de Deus, mas era o que ela queria ouvir. É isso que ela queria ouvir. Ela queria ouvir exatamente a pessoa falou que ela queria ouvir. E ela achou, não, é de Deus porque eu queria ouvir isso. Né? Então tem coisas assim importantes. Agora eu estou falando do Jó. Vocês imaginem então os amigos de Jó. Naquele balanço, os amigos de Jó disseram assim, olha, teu balanço não está legal. Alguma coisa tu fez de errado. Alguma coisa não pode ser. E aí eles começam a falar, mas Jó dá umas declarações assim que novamente eu vejo o céu se mover com as declarações do Jó. Olha o que o Jó disse assim, no momento lá, o Jó disse assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Um dia ele vai se levantar. Eu conheço Deus e Deus me conhece. Eu sei que ele vai se levantar. E segue os amigos lá e o Jó diz mais uma frase. Foram muitas frases interessantes que o Jó disse. Mas chegou num momento que o Jó disse assim, olha, a árvore pode estar caída no chão. As raízes envelhecendo na terra. Mas se começar a cair umas gotinhas de orvalho, de água, ela vai florescer. Ela vai dar ramos. Esses ramos vão se estender e vai dar fruto. E essas palavras o Jó está dizendo a sua esperança. Isso não vai ficar assim. É momentâneo essa minha tribulação. Eu posso estar com o meu tronco caído. E todo mundo dizendo assim, morreu. Mas se vier um pouquinho de água, vai brotar. Vai dar ramos. Vai dar fruto. Vocês imaginem quando alguém fala isso, vocês imaginem o céu. O movimento que dá no céu. De Deus mostrando, eu sabia que meu cavalo era bom. Quando chega no final, não dá tempo de nós vermos, quando chega no final, capítulo 42, Deus vem falar com Jó, e o Jó diz aquela palavra, olha Senhor, eu te conhecia meio de longe, mas eu já te conhecia. Mas agora meus olhos te veem. E eu tenho coisas que melhorar na minha vida. O Jó chega a uma conclusão no balanço final. E aí Deus disse uma coisa para os amigos, olha, vocês não falaram bem de mim. E a minha ira se levantou contra vocês três. Os três amigos, né? Olha, a ideia de vocês, o balanço que vocês fizeram não é certo. Isso aí não é eu que fiz esse balanço, não. Agora, olha o que Deus, olha assim, como as coisas mudam, não é? De uma hora para outra. De repente, Deus diz para eles assim, mas o seguinte, se vocês forem pedir oração para o meu servo Jó, a oração deles eu vou escutar. A dele sim, a de vocês não. Deus diz para ele, não adianta vocês fazer sacrifício. Mas se vocês forem lá falar com Jó, olha a situação que Deus coloca os amigos. De repente vem aqueles três amigos e diz, Jó, estamos perdidos, Jó. Ora por nós. Nós precisamos que tu ore por nós. É nós que necessitamos, Jó, não é tu. Deus disse que só tu pode nos salvar. É só tu que pode nos ajudar. Aí o Jó, não é? Como nós, né? Agora sim eu vou lacrar, né? Agora sim eu vou largar algo na internet aí. Agora sim vou dar a minha... Não. O Jó, o que ele fez? Orou pelos amigos. E diz que enquanto ele orava pelos amigos, Deus mudou a sorte dele. E ele começou a ser abençoado muito mais do que antes. Então o balanço final da vida de Jó
Muito maior. E fala então de filhos, e fala de prosperidade. E são coisas assim importantes, irmãos. Irmãos, a vida dá volta. No nossos balanços, no nosso relacionamento com Deus, às vezes as coisas, não é? Quando a gente está na prova, quando a gente está na dificuldade, nessa vida com Deus, caminhando com Jesus, a gente às vezes se surpreende com algumas questões. Mas, às vezes guardar silêncio é bom. Às vezes a gente olhar e pensar é bom. Não é? Olha só o que me aconteceu. Houve, quando eu estava no Paraguai com um pastor, não é? Eu era encarregado da missão lá, a nível nacional, da nossa convenção, houve um deslize moral de uma pessoa anterior a mim, e essa pessoa era muito querida por nós. Então, quando eu soube dessa notícia, que esse pastor, depois de 35 anos, ele tinha tido um problema moral, ele nos abalou muito no Paraguai. Era uma pessoa muito querida por nós. Mas eu só pensei, olha como é que é a coisa, eu só pensei, eu não disse para ninguém, mas eu pensei, não, eu estou legal com a minha esposa, está tudo bem, eu acho que comigo está legal. Claro que eu revisei a minha vida. Não precisa eu aprender se eu estou vendo que deu errado na vida dos outros. Eu posso aprender só de ver uma situação errada. Né? Eu vi que a situação lá não foi legal, eu não preciso passar por essa situação para ver que não foi legal, eu já vi que não deu certo na vida do outro. Então, eu pensando lá no meu balanço, eu disse assim, olha, não, eu estou legal com a esposa, eu amo muito ela me ama, estamos super legal, está legal, não vai dar nada, né? Eu já pensando na minha vida, porque eu estava agora na mesma posição que aquele pastor, agora eu era o líder nacional, e eu estava administrando uma grande igreja no Paraguai, com muitas cidades, em muitos estados nós tínhamos responsabilidade. Mas eu sonhei de noite, tive um sonho, em que a minha esposa adoecia. E a pergunta que Deus me fez no sonho, e se ela não tiver, se a base da tua fidelidade é o amor à esposa, e se ela não tiver mais? E é o que Deus me revelou, irmãos. É base fraca. O que? Amor à esposa é uma base fraca para a fidelidade? É fraca. Como psicólogo, atendi muitas pessoas que amam e amavam, mas traíram. Traíram. E a gente vê uma pessoa chorar das lágrimas saltar dos olhos, dizendo, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu não quero me separar. Só que pequei, errei. Sabe o que Deus me disse? Temor do Senhor é a base da fidelidade. É o temor do Senhor, irmãos. O certo é que a esposa adoeceu, tivemos que voltar do Paraguai, ela teve que fazer 2 cirurgias, me lembrando agora, não é? A última cirurgia, nós tivemos ajuda de irmãos aqui, da comunidade. Me lembro da Virgínia, o salão, não é? E aquelas irmãs que estavam ali, Fátima, a Xanda, elas oraram pela Mara, e a Mara teve que fazer a última cirurgia. Ela fez 3 cirurgias. A última cirurgia, ela teve que colocar uma prótese mitral. E eu me lembro que nessa última cirurgia, eles me permitiram entrar junto e ajudar a preparar ela para a cirurgia. Eu tive lá às 5 da manhã, eles me permitiram entrar. Então eu acompanhei ela até a sala de cirurgia. A preparação, roupa, depilação, e eu fui até ali. Porque Deus A gente passa por provas às vezes. Tu está disposto a entregar Isaac? Tu está disposto, Abraão, a fazer isso? Então eu tive que ajudar, junto com a minha esposa, e a gente foi até lá. E eu disse para Deus, olha Deus, é tua. E paralelo à cirurgia dela, teve uma cirurgia em que houve uma complicação. Na hora de reconduzir o sangue ao coração, ficou uma bolha de ar. Essa bolha de ar causou um problema muito sério, uma embolia. E olha,
E eu, quando ia, não é, eu visitava, via aquela senhora e o esposo daquela senhora numa situação. Ela teve também problemas neurológicos por causa disso. E quando ela estava fazendo cirurgia, houve uma perturbação. E tardou 1h30 mais do que era para tardar. E chegou no momento ali que estava a minha mãe e eu esperando. A minha mãe me acompanhou desde as 5 da manhã. E quando chegou no momento assim, você sabe o que é uma situação assim de perda. Eu cheguei no momento ali perto da... Era uma meia hora mais ou menos, meio-dia 15, que eu percebo assim que era um pouquinho depois do meio-dia. Eu percebi assim, olha, parece que perdi. Eu disse assim, olha, acho que... Porque Deus é Deus, não é? Eu disse assim, eu acho que a situação... Mas em seguida vem saindo o médico, não é? Perto da 1h30 vem saindo o médico. E vem vindo aquele senhor, e vem vindo ela. E eu consegui acompanhar ela até a sala de recuperação. E eu disse para o médico assim, pá, tal hora eu tive um... porque durou mais tempo, não é? E eu disse assim, parecia que teve algum problema. Ele disse assim, teve. Quando nós fomos reconduzir o sangue, ficou um ar. E a gente teve que lutar muito. Deu uma taquicardia, deu uma... o coração acelerou e não parava mais, e a gente teve uma situação muito complicada para administrar. Mas tivemos êxito. Ela vai melhorar. Aí quando nós, poucos dias depois, estávamos saindo do hospital, ela já, não é, no quarto... ela me disse uma coisa, só uma coisa, se eu não tivesse resistido a essa última cirurgia, eu gostaria de voltar a estudar. Ela não terminou de falar. Eu já pensei, a minha mente, nós estamos saindo do hospital, eu já estava planejando assim. Aí, de repente, naquela mesma semana, quando ela viu, eu tinha inscrito ela para voltar a estudar. Eu disse para ela assim, está aqui, tal dia tu começa a estudar. Ela tinha um sonho, e ela hoje terminou o 2º grau, fez a faculdade, é formada, ela é historiadora, ela cumpriu um sonho da vida dela. Isso são coisas assim, que eu cheguei no momento assim, olha, o Senhor deu, mas o Senhor tornou a me dar. O Senhor permaneceu com isso. Então o Jó, ele para mim tem umas lições tão grandes, que o Jó está dizendo assim uma coisa... a capacidade nossa de confiar no Senhor e de adorar o Senhor. Eu quero dar só mais alguns exemplos rápidos aqui. O Davi, um velho. Salmo 37, verso 25. Olha só. Bota ali na tela Salmo 37, 25. Olha só. O Davi, ele observa tudo e ele vai dizer uma coisa interessante aqui, irmãos. Já fui jovem, agora sou velho. O balanço de um velho aí. Mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigar o pão. O velho Davi, guerreiro, final das batalhas, ele talvez olhou alguma coisa que ele viu lá e talvez alguém uma necessidade, diz assim, olha, eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão e minha irmã, vale muito, né, a nossa justiça. Vale muito ser justo. Vale muito cumprir as palavras do Senhor. Vale muito nós caminhar dessa maneira, porque o Senhor não desampara o justo. Talvez você está agora nesse momento pensando no teu balanço, mas eu tenho uma palavra de Deus para ti. Deus não desampara o justo, e nem a sua descendência. Ele vai abençoar a tua descendência. É isso que Deus faz. Meu avô foi uma pessoa que teve posses, teve gado, teve terras, adoeceu. Vocês pensem isso há mais de 80 anos atrás. Teve gado, teve terras, adoeceu e começou a se desfazer de gado, desfazer de terras por causa da saúde e não melhorou. E agora está ele empobrecido, com um pouquinho só de hectare de terra, mas o evangelho chegou na nossa casa. Alguém chegou falando de Jesus. E quando orou pelo meu avô, ele ficou curado. O meu avô, ele foi curado. E aí o evangelho entrou na minha casa. Eu estou lá no Paraguai,
Eu estou lá no Paraguai um tempo e uma das irmãs, tem uma irmã que lidera a casa, não é? E eu estava no Paraguai, então de vez em quando ela me advertia de algumas coisas. E essa irmã, ela um dia me ligou e disse assim: Ney, eu acho que tem uma maldição na nossa vida, porque teu irmão, eles tinham 2 irmãos com uma situação econômica difícil. E ela me disse assim: eu acho que tem alguma maldição na nossa família. E eu disse assim: não, senhora. Eu vou te contar uma história. O nosso avô, quando empobreceu, mas que o evangelho chegou na nossa casa, o nosso avô só tinha 3 hectares de terra. Mas ele separou o melhor hectare de terra sobre a estrada principal. E ele doou esse hectare de terra para que se construísse uma igreja. Até hoje tem uma igreja edificada lá. Ele deu o melhor que ele tinha naquele momento para que se construísse um templo, e até hoje se prega o evangelho lá. Eu disse assim: o nosso avô, ele já semeou. Deus não vai desamparar a nossa família. Espera que Deus vai abençoar nossos irmãos. Nós somos uma raça, uma família, uma nação, um grupo eleito. O Senhor conhece as nossas vidas. Ele não vai deixar desamparado ninguém. Assim que o problema dos meus irmãos terminaram, eles estão até hoje. Também. O Senhor não desampara a descendência do justo. Diz que Deus deixa uma herança. Olha, diz que o justo, ele consegue deixar uma herança para os netos. Então nós hoje estamos no ministério graças ao avô que recebeu o evangelho, e hoje nós temos essa... Samuel, não vamos ler lá, mas está lá em 7:12, mas Samuel diz assim: olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero dar o balanço do Paulo. Não que eu já tenha estado completo, estou bem, não. Mas uma coisa faço, deixando o que ficou para trás, eu vou para diante. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando. No balanço dele diz assim: ó, as coisas que ficaram para trás eu deixo para trás. Eu quero me estender para as que estão adiante. Eu quero cumprir o supremo chamado de Deus na minha vida. Olha só, né? Eu quero terminar com só 2 balanços assim, não precisa ler. Salmo 90. Se você tiver, assim, um balanço de Moisés. Moisés, já velho, pensa Moisés no deserto, pensa Moisés no balanço dele: pai, era só poucos meses para nós chegar em Canaã, mas eu enviei 12 espias. E aqueles 12 espias trouxeram um balanço errado. 10 espias trouxeram um balanço negativo. No balanço que os espias fizeram, uma vez o Leandro pregou na nossa igreja, eu achei muito impactante, que o Leandro começou a ler uma lista de pessoas e perguntando se alguém lembrava. E ele começou a ler, lia um filho de tal, e ninguém, né? Está lá em Números 14. E aí a gente pensa assim: tá, nunca vi falar. E ele foi lendo todos os 10, né? E ninguém lembrou. Mas quando ele mencionou 2, Josué e Caleb, todo mundo: isso eu conheço. Aqueles balanços negativos ninguém mais lembra, mas os positivos, irmão. Chega aquele homem, né, diante de Josué, dizendo: Josué, o Caleb, né? Tu te lembra que Moisés, homem de Deus, falou que onde eu botei a planta do meu pé era minha e da minha família. Eu tenho hoje 85 anos, mas eu tenho a mesma força. O balanço que o Caleb vai dizer: se eu tenho a mesma força. Eu tenho força de entrar e sair, então eu quero o que é meu. E Josué teve que dar o que era dele, porque era a palavra de Deus. E ele conquistou aquela montanha. Agora está lá, vocês imaginem o velho Moisés no final da vida, e ele está contando, ele tem uma oração. É o Salmo 90. É o único Salmo de Moisés. Salmo 90, está lá escrito: Salmo de Moisés, homem de Deus. E como é que ele começa? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O que Moisés está dizendo? Senhor, tu foi o refúgio dos meus pais, dos meus avós. Hoje tu é o meu refúgio e tu vai ser o refúgio dos meus filhos. De geração em geração, só tu é o nosso refúgio. Antes que o monte nascesse, se formasse a terra, o céu, tu é Deus. Então Moisés, naquele balanço, diz assim: ó, tu é Deus.
O reconhecimento de Moisés na oração, dizendo, tu é Deus. De repente ele começa lá no verso 13, vai até o verso 11, ele vai dizendo da miséria humana. No balanço ele diz assim, quem nós somos é como nuvem. É 70 anos, 80 anos, o resto é canseira, e Moisés vai... É deprimente. Se tu vai ler bem calmamente esses versos seguintes, é deprimente. É um homem fazendo balanço, Senhor, somos fracos, somos débeis, nós precisamos. Mas de repente ele reage. Moisés ele reage de uma maneira, ele chega numa maneira no Salmo 90, que ele vai dizer uma palavra assim muito interessante. Ensina-nos a contar, verso 12, 90 e verso 12, Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos sabedoria. Moisés já vai chegar naquele final de vida e vai dizer, Senhor, eu já vivi tanto, Senhor, já sofri tanto nessa terra. Era para eu estar lá em Canaã, mas hoje eu estou aqui no deserto, eu não precisava ter ficado nesse deserto. É como Moisés lamentando-se, Senhor, eu estou orando a Ti agora, mas eu sei que o meu lugar era lá, mas hoje eu estou aqui. Senhor, Tu vai ter que me ensinar a viver cada dia, Senhor. Então Moisés nos ensinou a contar a nossa idade por dia. É dia depois do outro. Não é quantos anos eu tenho, é quantos dias eu tenho. E Moisés, Senhor, eu quero ter sabedoria para viver cada dia. Aproveitar bem cada dia que Tu me dá. Me dá sabedoria para viver bem essa vida. O que me resta de vida, Senhor, então cada dia eu quero sabedoria. No verso 13 ele vai dizer assim, Senhor, quem sabe se Tu olha para nós outra vez. Volta o Teu rosto para nós. Na bênção sacerdotal, Moisés mesmo ensinou o povo, Deus mandou, ele falou assim, olha, o verso 13 está aqui, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. É como que assim, ó, Senhor, começa a olhar para nós agora. Então, na oração, Moisés, no balanço que ele está ensinando, volta para nós agora, assim, olha para nós. A gente pode orar para Deus assim. Nos versos subsequentes, eu quero só ir concluindo essa mensagem dizendo assim, quando ele começa a dizer assim, Senhor, nos sacia de manhã com a Tua bondade e a gente vai ser feliz o dia todo. Verso 14, a gente vai ser feliz o dia todo. Se de manhã Tu mostrar para nós que Tu nos ama, olha a valorização nesse balanço de Moisés, ele vai chegar assim, olha, se de manhã, assim como Tu manda o Teu maná, eu entendo que Tu tem cada dia a renovação desse amor, e eu vou entender o Teu amor, e eu vou ser feliz todo dia. Quando a gente levanta, irmão, de ter essa verdade em nós, satisfaze-nos pela manhã com Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Verso 15. Aí é uma oração meia ambiciosa, meia... Qual é a proposta de Moisés no balanço dele? Senhor, vou fazer um pedido para Ti. Se Deus quiser cumprir ou não cumprir, isso é problema de Deus. Mas a gente pode pedir. O que Moisés diz ali? Moisés diz, Senhor, eu vou te fazer uma proposta. Já sofri bastante. Quem sabe se Tu me dá o mesmo tempo de alegria, de tanto que eu já sofri. Quantos anos tu está sofrendo? 10 anos? Pede para Deus, olha Deus, me dá 10 anos de felicidade agora, só coisa boa. Pelos anos em que tanto sofremos, tantos anos, Senhor, da mesma forma nos dá tempo de alegria. A nossa oração tem que ser ambiciosa para Deus, irmão. No nosso relacionamento com Deus, na nossa aproximação de Deus, olha, Senhor, eu reconheço no meu balanço, eu já sofri bastante. Mas alivia um pouco a minha carga. Olha para mim. Me dá tempo de alegria. É isso que Moisés está... E aqui Moisés, ele conclui essa mensagem dele, não é? Ele diz assim, olha, Senhor, o verso 16 ali, coloca ali, vê como é que está nessa versão. É uma boa versão de vocês aqui. Sejam manifestos os Teus feitos a Teu servo, mas aos filhos a Tua glória, diz na minha Bíblia. O que Moisés propõe? Senhor, tudo bem, eu vi as Tuas maravilhas. Eu sei que Tu é poderoso. Eu sei que Tu faz milagres, Senhor. Mas uma coisa eu quero, Senhor.
desde que eu te conheci lá naquela sarça ardenta, que eu vi a tua glória, e que tu me levou no monte e mostrou a tua glória, eu quero que meus filhos vejam a tua glória, tenham um relacionamento diferente contigo, não só com os teus feitos, mas com a tua pessoa, com a tua glória. Olha a oração que Moisés diz: Senhor, tudo bem, manifesta as tuas obras ao teu servo, mas aos filhos a tua glória, o teu esplendor. Eu quero que eles tenham o mesmo sentimento que eu tive lá no monte, Senhor, em que eu vi a tua presença, eu vi a tua glória. E diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto brilhava. E o certo é que chega Moisés fazer a oração final, ele diz assim, no verso 17: seja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós as obras das tuas mãos. Consolida. Na minha versão diz assim: venha sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Venha sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E ele diz assim: confirma ou consolida as obras das nossas mãos. Sim, Senhor, consolida. Moisés, ele está chegando no momento em que ele está dizendo assim: Senhor, eu estou no fim do meu trabalho, mas eu queria ter êxito. Eu queria que tu confirmasse todo o trabalho de caminhar 40 anos nesse deserto. Eu quero ver o povo lá, Senhor, e esse trabalho concretizado. No balanço do Moisés, eu quero chegar lá. Eu gostaria de... Eu não sei, pastor Abel, podemos fazer uma oração? Vamos colocar de pé. O último personagem bíblico que eu gostaria de chamar vocês era o João, velho apóstolo João. O velho apóstolo João, o balanço dele, em certo momento, foi interessante. Ele já era pastor encarregado lá em Éfeso, se levantou Diocleciano, um imperador romano, uma grande perseguição. Ele foi preso, diz a tradição que ele inclusive tentaram matar o João, o último apóstolo vivo, e não conseguiram matar o apóstolo João, mas ele teve uma condena de ser desterrado, de ser isolado numa ilha deserta, a ilha de Patmos, para que ele não desse mais testemunho da palavra e do Senhor Jesus. E ele foi esquecido naquela ilha. Parece que eu vejo o João lá, velhinho já. Alguém diz 90 anos, outros dizem perto dos 100. Mas vamos pensar que ele tinha 90. E ele está lá, pedra e areia, uma prisão dos romanos. E ele sabia certo, ele dizia assim: olha, eu fui posto aqui por causa da palavra do Senhor. E eu era pastor lá em Éfeso. E aí chega um momento em que Deus fala com o João e diz assim: João, teu ministério não terminou. Eu tenho uma mensagem para 7 igrejas agora, João. Não só para uma igreja, tem 7 igrejas, João. E tu vai escrever essa mensagem. E João começa o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, dizendo assim: olha, bem-aventurado o que lê, o que ouve as palavras dessa profecia e que guarda, porque o tempo está próximo. O João é aquele discípulo amado, aquele apóstolo amado, em que ele também uma vez perguntou para Jesus: Senhor, nos diz quando isso vai acontecer, como é que vai ser o fim? Chega no momento em que Deus fala com João: João, eu tenho a última revelação e mais importante, e eu vou te revelar, e tu vai pregar, e tu vai ensinar, e tu vai profetizar. E aí João escreve o livro. 1 ano depois, se levanta outro imperador, e o João é liberto. Para onde João vai? Para Éfeso outra vez. Alguém diz que o João chegou a morrer com 120 anos. Ele voltou lá para o lugarzinho dele e morreu de velho, continuando a pregar do Senhor. E aí quando João fazia os balanços dele, fazia as mensagens dele, ele dizia, por exemplo, nas epístolas: os meus olhos viram, nós apalpamos, os nossos olhos contemplaram, o verbo vivo estava com ele. Ele era o verbo. E vimos a graça sobre ele. O João está dando testemunho assim: olha, eu conheci ele pessoalmente. Eu posso estar velho, mas eu conheci ele. Parece que eu vejo o céu dizendo assim: olha,
João era amigo de Jesus. Foi reconhecido. E aí, no final, parece que eu vejo lá no céu aquela comoção, João velhinho já. E aí Jesus diz assim, ó, anjos, preparem aí. Meu amigo vai vir para perto de nós. Ele está terminando a carreira dele. Com 120 anos, alguém disse. Então, não importa a idade que tu tenha. Eu sei que tu não tem 120 anos. Mas tem muito tempo ainda para nós. Nós vamos seguir essa jornada. E talvez tu pensou assim, ó, agora parou tudo. Não, quem sabe seja o começo de uma nova era. Em vez de uma igreja, vão ser 7 igrejas. Em vez de uma situação restrita, Deus vai ampliar o teu ministério, vai ampliar a tua vida. Então, os balanços são muito importantes para isso. Chega num momento na tua vida que tu pensa assim, agora é o fim. Aí Deus vem e se apresenta assim, não. Agora é que eu vou começar a te usar. Agora é que eu vou fazer uma grande obra. E a gente vai fechar isso. O João fechou com uma grande revelação. Quando ninguém mais acreditava mais, que o João estava esquecido numa ilha. O Senhor tem coisas tremendas para a nossa vida, irmãos. Então, nesse balanço, irmãos, o que é importante? Pensa um pouco na tua vida. E nesse momento de oração, então, é claro que eu não vou fazer um convite para vocês virem aqui, mas cada um, talvez Deus tocou de uma maneira. Eu dei vários exemplos para te ver como é que Deus vai fazendo. E é importante a gente entender qual é a nossa situação. Mas o importante também a gente entender, não vai ficar assim. É para melhor. A gente vai avançar. A gente vai conquistar. A gente vai ver fruto do nosso trabalho. Deus vai consolidar as obras das nossas mãos. Vai se estabelecer. E essa mensagem que Deus me deu profundamente para nós, igreja aqui em Três Coroas. O Senhor vai estabelecer. O Senhor vai dar resultado. E a gente tem que voltar. Por mais que não se veja nada, começa a te alegrar no Senhor. Começa a agradecer ao Senhor. O Senhor vai cumprir a sua palavra. Não importa o tempo que der, mas o Senhor vai cumprir a sua palavra. Senhor, neste momento de oração agora, eu quero agradecer, Senhor. Porque nessa palavra, Senhor amado, neste balanço, nós vimos vários exemplos, Senhor. E talvez a gente não tenha a possibilidade de entender cada coração, cada mente aqui, Senhor. Mas tu vê, tu conheces, Senhor. E aqui estão teus filhos, a tua igreja, Senhor amado. Ou nesse momento, Senhor amado, talvez algumas coisas confusas na mente, Senhor. Mas tu pode esclarecer, Senhor. Talvez é como aquele profeta, Senhor amado, esperando uma resposta tua. Hoje essa resposta possa dar realmente um sentido nessa vida, Senhor. Possa dar um sentido nessa tribulação, nessa luta, Senhor. Possa ver o horizonte, ter esperança, Senhor. Muito obrigado pelo teu projeto e grande projeto, desde a salvação, Senhor, e a nossa caminhada contigo, Pai. Que essa palavra possa tocar profundamente os corações, Senhor. E assim como Moisés, a nossa oração ambiciosa, Senhor. Pai querido, nos dá tempo de alegria, Senhor. Tempo de gozo, tempo de vitória, Senhor. Tempo de conquista, Senhor. Tempo de ver fruto do nosso trabalho, Senhor. Volta-te para nós, Senhor amado. Olha para a tua igreja aqui, Senhor. Olha para a tua igreja, Senhor. E esse grande projeto que tu teve, Senhor. Olha para a tua igreja, Senhor. Estabelece a tua igreja, Senhor. Em oração agora eu peço em nome de Jesus. Tu possa confirmar as obras, Senhor. E possa haver uma grande revolução, Senhor. Pai querido, que agora possamos ver realmente, Senhor, tu atuando, Senhor. Pai querido, não só com as tuas obras, Senhor amado, não só, Senhor amado, com a manifestação do teu poder, transformando, resgatando, abrindo o mar, Senhor, mas com a tua glória, Senhor. Oh, com a intimidade, Senhor amado, com a proximidade de ti, Senhor, te conhecer profundamente, intimamente, Senhor. Assim como João, amigo teu, Senhor amado. Que possamos ouvir de ti, Senhor. João, escreve. Senhor amado, que possamos entender, Senhor, que quanto mais talvez a gente pense que agora ao fim, tu possa mostrar, Senhor amado, a porta que se abre, Senhor. Assim como a igreja de Filadélfia, uma grande porta se abrindo, Senhor. Assim nós oramos, Senhor amado, especificamente por cada família, Senhor, por cada filho e filha tua, Senhor, que está aqui neste momento, Senhor. Que a tua graça venha sobre nós. Que a tua graça venha sobre nós. Que teu amor cuidadoso seja derramado nos nossos corações, Senhor.
Oh, que tua graça, Senhor amado, possa inundar, possa encher as nossas vidas, Senhor. E se tu nos mostrar essa graça, Senhor, nós vamos ser felizes todos os nossos dias, Senhor. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.